Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Na aula de hoje, nossa segunda aula da nossa playlist de matemática básica, iremos estudar sobre números primos, tá? O que seriam os números primos? Como a gente consegue identificar, né, um número primo através de algumas divisões, é o que veremos nessa aula de hoje. Então, número primo, o que seria um número primo? A definição dele é um número natural que possui somente dois divisores distintos, tá? Ele tem que ser distinto, esses dois divisores. Quem são eles? O 1 e ele mesmo, tá? Então, o número tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo apenas, tá? Porque ele tem esses dois divisores. Vamos primeiro analisar alguns números aqui. Eu escrevi os primeiros números naturais, né? Não negativos, de 0 até 18, e assim vai, né? Que é até infinito. Mas só para vocês entenderem o seguinte, esse critério, né, para um número ser um número primo, tá? Ele tem que dividir por 1 e por ele mesmo. Então, se eu pegar aqui como exemplo o 0 ele divide por 1, ou seja, 0 dividido por 1, sim. Então, quando você pega o 0, ele vai dividir por ele mesmo, ele é 0. Então, 0 dividido por 0 é um erro, né? Quando você colocar na calculadora vai aparecer erro, ou vai aparecer assim, impossível dividir por 0, tá? Que na matemática a gente fala que 0 dividido por 0 é uma indeterminação, certo? Então, o número 0, ele possui esses dois critérios aí para ser um número primo? Ele divide por 1 e por ele mesmo? Não, porque ele divide por 1, ok, mas ele não divide por ele mesmo, certo? Então, o número 0, ele não é um número primo. Se eu pegar aqui agora o número 1, ele divide por 1? Sim, divide, né? Só que se eu for pegar aqui, ó, o 1 é ele mesmo. Ou seja, ele repetiu essa primeira premissa aqui, né, de dividir por 1. Então, ele tem dois divisores? Não, ele só tem um, que é ele mesmo, né? Então, ele também não é considerado um número primo, certo? Porque ele tem que dividir por 1 e por ele mesmo. Só que ele repete a mesma frase, né, duas vezes, porque o 1 já é ele mesmo. Então, ele não tem dois divisores, só tem apenas um, que é o 1. Certo? Então, ele não é um número primo. Agora, o número 2. O número 2, ele é divisível por 1? Sim. Ele é divisível por 1. Ele divide por ele mesmo? Sim. Divide por ele mesmo. Então, ele é um número primo? Sim, é considerado um número primo. Ok? Número 3. Vou fazer mais dois exemplos aí. Ó. Número 3. Número 3, ele é divisível por 1? Sim, ele divide por 1. Certo? Ok, tranquilo. O 3 divide por ele mesmo? Divide por ele mesmo. Somente esses dois caras? Sim, não tem qualquer outro número que eu pense que vai dividir o 3, né? Então, o número 3 ele é um número primo? Sim, porque ele tem somente esses dois divisores, que é o 1 e o 3, que é ele mesmo, ok? Só que quando eu pego aqui o número 4, você vai perceber o seguinte, que o número 4, ele divide por 1? Tranquilo, divide, sem problema algum. Ele divide por ele mesmo, que é o próprio 4? Sim, divide, sem problema algum. Só que é somente esses dois? Não. Por quê? Porque o 4 ele também divide por 2. Então, ele não possui somente a divisão por 1 e por ele mesmo, porque ele divide por 2. Então, o 4 é um número primo? Não é um número primo, ok? E assim a gente pode seguir, né, todos esses números aqui até o infinito com essa análise, ok? Mais à frente eu vou ensinar dois macetezinhos, né? Um é um crivo e o outro é uma forma de você dividindo para saber se o cara é ou não primo. Tranquilo? Então vamos lá. Crivo de Eratóstenes agora. O que significa isso? É um método simples e prático para encontrar o número primo até um certo valor limite. Então o que você vai fazer? É um macetezinho que você vai pegar aqui. Por exemplo, né, eu coloquei de 1 até 100. Como é que a gente vai descobrir todos os números primos que estão aqui nessa tabela de 100 números? O crivo diz o seguinte, a gente vai pegando, vai excluindo, na verdade, alguns números. Porque ó, o 1, ele não é um número primo. O 2, ele é um número primo. O 3 também, como a gente viu lá no início. O 4 não é um número primo. Se você perceber, o único número primo que é par é o 2. A gente vai ver que qualquer outro número diferente, que seja par, exceto 2, ele não vai ser primo. Por quê? Todo número par ele é divisível por 2, igual a gente viu na nossa primeira aula lá. Dá uma olhadinha aí, tem um card aqui indicando a nossa primeira aula sobre critérios de divisibilidade, ok? Então, todo e qualquer número par aqui dessa lista não vai ser um número primo, exceto o 2, tá? Então, a gente pode rabiscar todos os números pares dessa nossa lista.
Então, feito isso, a gente tem o seguinte também, que a gente sabe que o 2 é um número primo, o 3 é um número primo, então todos os múltiplos de 3 que são ímpares, tá? Porque tem os múltiplos de 3 que são pares, que a gente já riscamos, né? Então todos os múltiplos de 3 que são ímpar, a gente também pode riscar. Quais são eles? Múltiplos de 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21. Então vou riscar aqui todos os múltiplos de 3, ok? Da mesma forma, eu vou fazer com o número 5. Todos os números múltiplos de 5, né, que são os números terminados em 0 ou 5, igual a gente viu na nossa primeira aula lá sobre critério de divisibilidade, eu também vou cancelar aqui todos eles, né, todos os números que terminam em 0 ou 5, porque eles são múltiplos de 5. Da mesma forma aqui, a gente sabe que o número 7 é um número primo, e eu vou eliminar aqui todos os múltiplos de 7. Só você contando de 7 em 7, beleza? Então, apenas você eliminando os múltiplos de 2, 3, 5 e 7, desses números de 1 a 100, os que sobraram são números primos. Então, todos esses números que estão destacados em rosa aí são números primos, certo? Então, esse aí é um dos métodos, né, para a gente conseguir identificar os números primos. É fácil, aí depende, né, da sua interpretação. Se você já souber meio que decorar os números primos, ou consegue identificar assim, a partir dos critérios de divisibilidade que a gente viu na aula passada, beleza, isso aqui é um recurso, né? Esse crivo para você descobrir os 100 primeiros, 100 primeiros não, os números primos de 1 até 100, beleza? Agora, como reconhecer o número primo? Porque nem sempre vai ser tão simples assim, um número primo, sei lá, 17, 23, é tranquilo a gente descobrir que ele é um número primo. A gente pode usar os critérios de divisibilidade, ou a gente pode simplesmente ir dividindo, né, para alguns números para a gente entender se esse cara é ou não primo. Só que números não tão pequenininhos assim, como por exemplo 271, aí nosso exemplo na letra A, né? Como é que a gente vai saber se esse cara ou não é um primo? A gente tem um método aí para saber, por esgotamento de umas contas que a gente vai fazer, se esse cara é ou não um número primo. Então, como a gente reconhece o número primo? Utilizando esse seguinte método aí, ó. Um número natural é dito primo, tá? Ele é dito primo quando todas as suas divisões por primos resultam em restos diferentes de zero. E a gente vai repetir esse processo de divisão até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Se isso acontecer, esse número é um número primo, tá? Se em algum momento da divisão ela for exata, ou seja, tem um resto igual a zero, quer dizer que esse número não vai ser um número primo, ok? Então, os primeiros números primos aí, vou colocar até onde deu para escrever ali. Seria o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 e 43, tá? Até o 7 aí a gente pode utilizar os critérios de divisibilidade que a gente viu na primeira aula, né? Por exemplo, aqui, ó, o 271, ele é divisível por 2, tá? Isso aqui é uma simbologia na matemática, tá? Que é uma barrinha assim, ó. A nossa leitura é assim: 271 é divisível por 2, tá? A gente vai verificar. Esse número, né, termina em 1. O número 1 é um número par? Não, não é um número par. Então ele não é divisível por 2, tá? Então, se ele não é divisível por 2, quer dizer que o nosso resto ele é diferente de zero. Então a gente pode continuar indo até que o nosso quociente seja menor ou igual ao divisor, para a gente, por esgotamento, saber se esse cara ou não é um número primo. Se esgotar todas as possibilidades das divisões pelos números primos nesse cara aqui, onde o quociente seja menor ou igual ao resto, a gente pode sim afirmar que esse número aí é um número primo, ok? Agora, 271, ele é divisível por 3? Lembrando que o critério de divisão por número 3 é que a soma dos algarismos seja um número divisível por 3. E a soma aqui, ó, 2 mais 7 é 9, mais 1 dá 10. E 10 divide por 3? Não. Então quer dizer que esse cara aí, ó, ele não é divisível por 3. Então a gente pode continuar. Então até o momento a gente está falando que esse cara é um número primo, né? Vamos ver aí até onde ele consegue chegar. Critério de divisão por 5. 271, ele é divisível por 5? Não, porque critério de divisão por 5 ele tem que terminar por 0 ou 5. Então, por enquanto, tá ok, né? Agora vamos por 7, ó, 271. Vamos a partir de agora
não utilizar os critérios. Vamos dividindo porque para a gente ver essa informação aqui que é importante. Então, 271 dividido por 7. Vamos ver, ó. Que número vezes 7 dá 27? 3, né? 7 vezes 3, 21. Sobram-se 6. E desce 1. E que número vezes 7 dá 61? Por 9 dá 63. Então tem que ser por 8, que vai dar 56. E temos o resto igual a 5, tá? Então vamos lá, agora 271 divide para o próximo número primo, é o 11. Vamos ver. Por 27 aqui, ó, vai dar 2, dá 22. Divide, subtraindo, sobra 5 e 1. Por 4, né, ó, 44. E resta 7, né? Então, o resto da divisão é diferente de 0. Então, esse tá um forte candidato aí pra gente, para ser um número primo, né? Vamos próximo aí, ó, 271 dividido para 13 agora. Aqui dá 2, ó, 2 vai dar 26, né? Deu 26, desce 1. Então, desce 1 de novo. Aí, como não divide, coloca 0 e restou aqui, né, ó? Restou 11. Então, quer dizer que esse cara restou 11, é diferente de 0, então ele é um número, não é divisível por 13. Então, continua sendo um forte candidato a ser um número primo aí. Nosso próximo número primo aí é 17. Então, vamos pegar o 271 e dividir por 17 aí, ó. Vamos ver. Por 27 dá apenas 1, porque 2 vai passar, né? Então, 17, restam 10, baixo 1. Agora aqui, número vezes 17 vai dar 101 por 5. 17 vezes 5 vai dar 85. O resto aqui, ó, é 16. Nosso esqueminha aqui para reconhecer o número primo, a gente fala assim, que a gente repete esse processo de divisão até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Nosso quociente aqui, ó, deu 15. E 15 é menor do que o 17. Então quer dizer que nosso quociente aí, ó, ficou menor que o nosso divisor. O que significa isso? Por esgotamento, se a gente continuar repetindo, sempre vai dar resto às divisões, tá? Então, por esgotamento, a gente tem que 271 é um número primo. Por quê? Ele não divide por 2, não divide por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17. E assim ele vai não dividir pelo restante dos outros aí, né? Então, quer dizer que esse número aí é um número primo, beleza? Por esgotamento aí a gente determinou que esse cara é um número primo, ok? Agora a nossa letra B, vamos fazer a mesma ideia, ó, pegar esse número 597 e vamos ver os critérios de divisibilidade. Vamos ver, só revisando esses primeirinhos, ó. Ele é divisível por 2? Não é divisível por 2, porque segundo o critério de divisibilidade por 2, ele teria que terminar pelo número par. Ele não termina pelo número par, né? Ele termina por 7, que é um número ímpar. E agora, 597, ele é divisível por 3? Vamos ver. O critério é que a soma desses algarismos, né, do número tem que ser um número divisível por 3. Então vamos lá. 5 mais 9 é 14 e 14 mais 7 dá 21. Então quer dizer que 21 divide por 3? Sim. Então quer dizer que 597 divide por 3? Divide por 3. Então, opa. Lembrando que para um número ser primo, ele tem que dividir somente, ele tem que ter dois divisores somente, né? O 1 e ele mesmo. Acabamos de observar que esse número ele é divisível por 3. Então ele não segue o critério para ser um número primo, que é dividir por 1 e por ele mesmo. Porque ele divide por 3. Então quer dizer que esse número 597 ele não é um número primo, ok? Porque se a gente fizer a divisão aqui bonitinho, ó, o resto vai ser 0. E para a gente poder continuar fazendo esse reconhecimento de número primo, né, continuar as divisões, teria que esse resto é diferente de 0. Mas a gente vai observar aqui que ele não é diferente de 0. Porque ó, por 5 vai dar 1 apenas, né? Vai dar 3 aqui, sobram 2. Por 29, 9 vezes 3, 27, sobram 2. E por 27, ó, 9 de novo, né? Ó. Vai dar 27 aqui, vai dar 0 o resto. Se deu 0 o resto é porque a divisão é exata. Se a divisão é exata, porque 597 é divisível por 3. Então ele não pode ser um número primo. Porque, de novo, né, repetindo, que ele não divide por 1 e por ele mesmo apenas. Ele também divide por 3. Tranquilo? Então chegamos ao fim da nossa segunda aula dessa nossa playlist de matemática básica, ok? Hoje o foco foi os números primos. Aí eu ensinei
uns 2 cálculos para você descobrir o número primo, através de um crivo ou desse macete por divisões por esgotamento, ok? Espero que você tenha entendido e também peço para você compartilhar, curtir, comentar aqui, que vai ajudar demais o meu canal, beleza? Tranquilo? Até a próxima!